Esse podcast é produzido pela Audio Inc. Vieses Femininos, por Elisa Tawil. Com formação em gestão ambiental, é mestre em sustentabilidade pela Fundação Getúlio Vargas e atua há 10 anos com esse tema em grandes empresas e no setor financeiro. Empresas que se preocupam com sustentabilidade, impacto e energias renováveis. Atualmente atua pela Citaui, Finanças do Bem. A minha convidada de hoje é Carla Schuchmann. Bem-vinda, Carla. Obrigada por estar comigo. Obrigada, um prazer. E hoje o tema do nosso bate-papo é liderança com sustentabilidade. E para começar a nossa conversa, eu vou trazer uma definição da ONG WWF e da ONU, que diz que o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, garantindo a capacidade de atender às necessidades das gerações futuras. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Com base nessa definição, eu quero abrir essa conversa te questionando qual a diferença conceitual entre sustentabilidade e impacto, Carla. Essa pergunta, eu posso dizer que é bem da moda. Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente está falando equilíbrio. Então, tanto o equilíbrio entre gerações, como mostra essa definição que você falou, então, usar os recursos naturais na geração presente, sem prejudicar o que vai sobrar para a geração futura. Então, a gente está falando num equilíbrio, e a gente não está falando, por mais que essa definição atenda para o lado ambiental, a gente está falando de um equilíbrio também entre dimensões. Então, a gente está falando de um equilíbrio entre a dimensão ambiental, social e econômica, quando a gente fala de sustentabilidade. Já quando a gente fala de impacto, na maioria das vezes a gente acaba focando mais em uma das dimensões. Quando a gente fala num negócio de impacto, eles costumam ser bem focados no impacto que eles querem trazer, no impacto na educação, no impacto no meio ambiente, focando em florestas, por exemplo. Eles costumam ser bem focados no impacto que querem trazer, e eles não buscam simplesmente um equilíbrio, uma manutenção. Eles buscam a melhoria, eles buscam um nível além, um nível melhor. Então, se a gente tem uma educação hoje, qual é o nível melhor de educação que eu posso trazer? Como eu posso, que negócio a evoluir a partir daí? Se eu uso uma determinada fonte de energia atualmente, que energia é uma energia melhor, com menos impacto? Como eu vou além do equilíbrio, né? Do equilíbrio, eu posso trazer um benefício. Quando eu estou falando de impacto, hoje em dia, eu estou falando um benefício. Isso até é interessante a gente falar, porque quando você estuda, igual eu sou formada em gestão ambiental, você fala impacto, você pensa no impacto negativo. E hoje em dia a gente usa o impacto para falar do positivo, para falar do benefício que está trazendo. Então, essa é a principal diferença. A sustentabilidade está falando de equilíbrio e de um aspecto muito mais amplo do que no impacto, que ele é bem focado e talvez mais profundo até na transformação que ele quer trazer. Agora, quando a gente pensa na palavra sustentabilidade, quando aplica isso na questão da liderança, quer dizer, uma liderança sustentável, ainda a gente pensa muito na questão ligada à natureza, né? Você trouxe a questão aí desse equilíbrio. Como é que a gente consegue desmistificar isso, fazer essa mudança de mindset para esse conceito, incluindo também a questão do impacto? Acho que isso vem muito com treinamento, de as pessoas conseguirem enxergar o sistema de uma maneira complexa. Né? A gente fala muito do tema complexidade, porque uma coisa influencia a outra. Quando a gente está falando no impacto ambiental, vamos falar mudanças climáticas. É um impacto ambiental, que a gente está falando de queima de combustíveis fósseis, principalmente, desmatamento, que levam às mudanças climáticas. Mas isso está gerando impactos negativos, né? Mudanças no clima que estão afetando as pessoas. Então, está aumentando a precipitação, tá aumentando também outros eventos extremos, ventos, neve, secas,
que isso afeta diretamente as pessoas. Então, você tem que olhar o sistema como um todo. E como as pessoas podem ser capazes disso? Talvez você tenha que aumentar a educação das pessoas, para onde elas vão morar, né? Que elas pensem no viés tema. onde elas vão morar, como elas vão consumir. Você tem que pensar nas pessoas como um todo, num sistema como um todo. E, obviamente, que a gente não pode sair da parte econômica também, porque uma coisa afeta a outra. Então, quando eu estou falando das mudanças climáticas, eu estou falando que isso vai afetar a agricultura. Então, vai afetar a produção de grãos. E o Brasil é extremamente dependente da agricultura. Totalmente. Então, vai afetar a economia. Então, como pensar que uma coisa está afetando a outra? As mudanças climáticas estão afetando a economia, porque está afetando a agricultura. Interessante esse tema. Importante a gente falar disso, ainda mais no contexto político, social e econômico que a gente vivencia hoje, né? Então, quer dizer que a sustentabilidade tem a ver com mudança de comportamento. Sim. Acho que quando a gente fala com pessoas físicas, a gente tem que falar principalmente no consumo, né? Que é aí que tá nosso impacto, aí que tá o comportamento a ser mudado. Então, tudo que a gente faz, a gente está consumindo. A gente está andando de carro, a gente está consumindo gasolina ou álcool, e esse álcool está trazendo o impacto tanto ambiental quanto social da plantação do álcool, né? Da plantação da cana-de-açúcar. Então, a gente tem um impacto em tudo que a gente consome. Quando a gente compra uma bolsa também, uma camiseta também, o made in China, será que tem trabalho escravo lá no meio? Então, a gente está falando diretamente do aspecto social. Então, é pensar, quando a gente fala em pessoa física, a gente tem que pensar principalmente no consumo. O que eu estou consumindo, né? Como eu mudo o meu hábito de consumo. E mudar hábito de consumo, você talvez esteja falando de sair um pouco da sua zona de conforto, né? Então, andar de carro. Eu ando de carro, ando muito de carro. Mas há 3 anos atrás, que eu voltei para o Brasil, eu morei um tempo fora, eu falei, não, vou tentar andar de ônibus. E eu ganhei uma qualidade de vida que eu não imaginava que eu ia ganhar. Porque a gente tem corredores de ônibus que facilitam muito a nossa vida. Então, por que não olhar essas opções? Né? Então, consumir menos água, consumir menos roupa, menos bens materiais. Isso pode perder o conforto ou pode aumentar o conforto. E pensar num contexto mais amplo. Então, meu consumo agora, ele tem todo o impacto de cadeia. Então, quem produziu ele, que recursos foram usados na produção. Então, daí eu trago mais a pessoa jurídica para a conversa também, para a produção. Então, na minha produção, eu tenho que pensar tanto no consumo que eu estou gerando na produção, de energia, de água, de geração de resíduos, que eu estou fazendo com aquilo naquele momento, quanto na cadeia. O que isso consumiu na cadeia? Da onde eu comprei as minhas matérias-primas. O que está da parte social? Como eu trato os meus trabalhadores? Como são tratados os trabalhadores da minha matéria-prima? Então, você tem que olhar como um todo essa mudança de comportamento. Nossa, interessante essa colocação. Porque hoje cedo, eu bati o olho, eu não li a matéria inteira, mas eu bati o olho que me chamou a atenção do consumo, da quantidade de litros de água que envolve a produção de uma calça jeans. Eu li isso. Você viu? Eu li isso. Absurdo. Que era 1.000 litros. Para fazer uma calça jeans, a quantidade de água que você utiliza. E ainda tem discussões que são mais profundas, do tipo, se você joga o papel na privada ou no lixo, qual que é o caminho desse papel para ele ser, né, melhor aproveitado em relação ao consumo de água que você vai gerar para você fazer a decomposição, enfim. Eu acho que olhar essa cadeia é realmente uma mudança de mindset. A gente vê marcas que já se preocupam com isso, né? Eu dei o exemplo, acho que em outra edição, daquele sapato da Toms, que você compra um sapato e outro é dado para uma criança que tem uma necessidade, que não tem sapato, uma criança em situação também enfim, de pobreza extrema, que não tem um sapato para usar. E outros exemplos de marcas que se preocupam, né? Aqui no Brasil a gente tem um exemplo muito evidente, que é o presidente do Capitalismo Consciente, que é o Rony Mesler, pela reserva, que a cada peça de produto que você compra significam 5 pratos de comida que
que ele dá. Esse é um exemplo de como que você pode aplicar impacto no consumo? Acho que a parte de impacto, sim, você está trazendo um benefício além do que o consumo traria, mas eu iria mais profundamente o quanto de sustentabilidade o produto também tem nele. Então, assim, você falou de um exemplo de um sapato que causa uma doação, é uma filantropia, é sim um impacto que está causando, mas aquele sapato, de onde vem a matéria-prima? Onde ele está sendo produzido? E daí eu vou dar outro exemplo, tem a Adidas. A Adidas produziu sapatos só com resíduos que estão de plástico marinho, Uau! que são lançados no mar. Então, assim, ela pode fazer ainda um bem maior do que a doação, o impacto em si, porque ela está causando talvez um impacto duplo, né? O impacto no meio ambiente, ela pode também estar usando aquilo para doação. Então, olhar dessa forma complexa, né? Não... É uma cadeia de valores que você tem que rever do começo ao fim. Do começo ao fim. E a doação sim é importante, a filantropia sim é importante, mas não pode ser só isso, né? Porque o principal impacto do consumo não é isso. O principal impacto do consumo é a produção dele. A produção e a forma que se consome. Então, legal, eu faço essa doação, eu até estou preocupado, uso garrafas PETs para a produção do tecido, mas no Black Friday eu quero vender o máximo possível, então eu faço com que todo mundo consuma ainda mais, também se torna insustentável. Então eu tenho que pensar na forma de consumir também. Nossa, é realmente uma revisão de todos os valores que a gente atua hoje, que a gente vê hoje, né? Ainda mais impressos numa economia de consumo. Isso. Dentro desse prisma, desse aspecto, como que as lideranças femininas têm a contribuir com a consolidação da sustentabilidade nas empresas e nos negócios? Eu acho que a mulher tem uma sensibilidade muito grande. Isso, principalmente, vou voltar para a definição de desenvolvimento sustentável, que é manter para as futuras gerações. Você quer que seu filho tenha uma qualidade de vida, você quer que seu filho possa usufruir do mundo assim como você usufruiu. Você quer que ele possa ir numa piscina, né, e sem poder existir a piscina, né? Porque vai ter água para isso. Então você tem que essa preocupação com o futuro, essa preocupação com o filho é muito natural da mulher. Então acho que trazer essa liderança feminina tem uma sensibilidade adicional para trazer a sustentabilidade. E é uma forma diversa de ver. Você trazer quanto mais diversidade para a liderança da sua empresa, você vai estar vendo novas possibilidades, né? Isso que a diversidade traz, nova possibilidade. Então, vai olhar de uma maneira diferente o seu trabalhador, vai olhar de uma maneira diferente o consumo da sua empresa. Então, acho que essa sensibilidade a mulher traz. Nossa, é bem interessante essa abordagem, porque dentro do conceito da liderança Shakti, que é o conceito que hoje eu estudo, e eu fiz uma edição especial sobre liderança Shakti na edição 41 aqui do Viés Femininos, a gente falou da questão desse equilíbrio feminino e masculino e de como o Shakti é essa energia que provém, né? Essa energia que gera, que cuida e que nutre. E é bem dentro desse conceito de se preocupar com o contexto futuro, mesmo você tendo que estar muito presente na sua atuação. Então, existe uma dicotomia quando você pensa, eu preciso pensar no momento presente, que hoje é a moda do mindfulness, eu preciso estar presente, eu preciso, né, me conscientizar do momento presente. E uma visão rasa disso exclui o que a gente está fazendo hoje no presente para aplicar no futuro. Mas quando a gente aplica isso dentro de um conceito de sustentabilidade e impacto, a gente sabe que a atitude que eu vou ter hoje ela vai impactar no momento seguinte. Então, pensar nas gerações futuras e pensar com esse olhar do nutrir, né, da evolução, é uma natureza muito feminina. Então, eu acho que essa liderança sustentável, ela tem muita conexão com esse universo, com esse viés feminino que a gente está trabalhando aqui, né? Agora, no campo do consumo, que é um ponto que você trouxe, que é um tema que envolve muito esse ambiente da mulher. Como que as mulheres influenciam e orientam as escolhas de pessoas físicas e jurídicas e qual que é o papel da mulher para esse consumo mais sustentável? Acho que o papel de todos é pensar
pensar no momento de consumir, né? Ter essa reflexão antes do consumo, né? E acho que eu traria aqui um pouco dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são objetivos traçados pela ONU e aprovado por todos os países que fazem parte da ONU, se comprometeram com isso, e que fala de aspectos ambientais, sociais, econômicos de uma maneira muito completa. Então, eles falam desde agricultura, falam de educação, falam de mudanças climáticas, falam de água. Então, eu acho que ele traz tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, né, uma boa estrutura para começar a pensar em todos os aspectos do consumo, né? Então, acho que a mulher dentro de casa tem ainda um papel muito de nutrir, de alimentar, literalmente, né? E daí a gente começa a falar da agricultura orgânica. A agricultura orgânica é viável? É possível? Acho que cada vez mais a gente vê exemplos de ser possível e tá mais próximo a gente. Eu, por exemplo, tenho um contato ótimo que eu peço por WhatsApp e me entrega toda semana agricultura orgânica na minha casa para eu servir. E existem pesquisas atualmente que eu li recentemente que associam o consumo da mãe de orgânicos com autismo, com aumento da taxa de autismo, com diminuição, né? O orgânico, o agrotóxico aumenta a taxa de autismo, né? Então, acho que tem essa parte do consumo, de você educar em casa o seu filho, principalmente consumo de água, quanto resíduo está gerando. Acho que quando a gente fala de mulher, inevitavelmente a gente fala de moda sustentável, que também é uma agenda que tem crescido muito. Eu fiz um trabalho no mestrado que chama Moda Cria Futuro, né? Que a gente... Qual a reflexão que a gente tem que fazer na compra de uma roupa? Então, a gente tem que pensar na origem daquela roupa, da onde veio, como a gente já comentou. A gente tem que pensar numa roupa que vai durar. Então, o pretinho básico é ótimo. Que sim, você vai repetir, vai durar, vai poder usar para sempre. Então, o que a gente tem que pensar na moda de reutilizar, de passar adiante? Então, a roupa não morre aqui, ela pode durar para sempre, uma roupa com durabilidade também, que não sai da moda. Então, é muito importante quando a gente fala de mulher, a gente pensar nisso, né? Interessante você falou isso. Essa semana eu recebi uma foto no WhatsApp de uma amiga minha que hoje foi morar na Índia. E quando ela teve a bebê dela, eu doei a maior parte do enxoval da minha filha pra ela. Uma amiga super querida, ela foi morar na Índia. E ela hoje me mandou uma foto essa semana de uma outra menina que eu não conheço, uma italiana, usando as roupas da minha filha na Índia. Então, quer dizer, como que essa corrente, quando você usa ela, né? E hoje a gente tem visto também cada vez mais esse consumo de troca, né? Então, aplicativos que estimulam a troca de roupa, a troca de peças, ou você tem o Enjoei, That's Mine, Mercado Livre, enfim, outros tantos que você pode fazer essa corrente continuar, né? O que se fala muito é do prosumerismo, né? Não é consumo, né? Que você, ao mesmo tempo que consome, você é provedor também. Então, entra muito nisso, e de você parar também de consumir produtos e consumir serviços. Então, essa sharing economy, né? De compartilhamento, existem armários compartilhados hoje em dia. Então, assim, você precisa ter tudo isso de roupa no seu armário, você pode ter um armário compartilhado. Você precisa ter uma lavadora de roupas na sua casa, você pode ter um condomínio que tem essa estrutura compartilhada. Será que cada um precisa ter o seu carro mesmo? A gente pode compartilhar isso. E aí, hoje se fala muito de patinete elétrico, de bicicleta que a gente compartilha. Então, tudo isso reduz o consumo, com certeza. Então, essa transformação de consumo para o serviço é uma tendência. E até grandes lojas, grandes magazines já têm olhado isso. Como, por exemplo, C&A já tem olhado isso também. Qual é o próximo passo do consumo? Será que o consumo vai continuar sendo igual como é hoje? Agora, você tocou num aspecto importante. Quando você citou até a Magazine Luiza, minha questão agora já é um pouco mais delicada, porque eu quero te perguntar como que o assunto da sustentabilidade e o impacto podem contribuir para a diminuição e combate à violência contra a mulher. Lembrando que o número do Brasil é alarmante, né? E o Brasil é o 5º país de mortes mais violentas contra a mulher no mundo.
Eu acredito que existe uma relação desses elementos para o combate a essa violência. Como que você enxerga isso? Acho que a gente fala de empresa consciente, né? A empresa consciente tem que estar consciente de todo o seu contexto. Então, se a gente está nesse momento tão delicado, né, de feminicídio, que a gente está vendo níveis elevadíssimos de feminicídio, qual é o papel da empresa nisso, né? Então, como a empresa pode conscientizar nesse aspecto? Isso tem a ver com ela, porque se tem um feminicídio de alguém da empresa, qual o clima que fica dentro da empresa? Entendeu? Isso afeta a produção, isso afeta a produtividade, isso afeta a perda de pessoas. Mesmo que não chegue a um feminicídio, a violência dentro de casa vai afetar as mulheres que estão no quadro de funcionários, talvez os homens também, que isso dá cadeia, né? Então, como a empresa pode educar para isso? Então, tá no papel da empresa, porque isso afeta a economia da empresa. Então, a empresa, sendo empresa, ela não precisa ser uma ONG, ela sendo empresa, ela tem que atuar para manter sua produção, e isso envolve melhorar a qualidade de vida dos seus colaboradores, e envolve isso. Como você faz seus colaboradores serem mais conscientes desse aspecto? Como você trata isso? Então, você vê diversas empresas oferecendo auxílio psicológico, hoje em dia. Você vê oferecendo massagem, você vê oferecendo Canais, né? mindfulness. Canais de Exato. você poder fazer, eventualmente... Eu dei esse exemplo porque a Magazine Luiza criou esse canal de denúncia. E a campanha do Eu Meto a Colher, sim, né? Quando você tem uma questão de uma violência doméstica, que sim, a Luiza Helena Trajano se manifestou e se colocando responsável também por isso, porque ela teve uma morte numa das unidades da empresa dela, que levou a fazer essa campanha também. Então, dentro desse contexto, a gente vê a questão da responsabilidade sendo aplicada em toda a cadeia. Né? Você é responsável pela cadeia do começo ao fim, você não fica isento desse impacto. E interessante porque isso tem muita ligação com o entendimento da liderança Shakti, e eu vou trazer agora para a conversa, porque esse conceito da liderança Shakti, ele foi desenvolvido pela Nilima Bhatt e o Raj Sisodia, que é um dos fundadores do capitalismo consciente no mundo. E o Raj, nesse ano, lança o conceito, o tema, né, o livro The Healing Companies. E The Healing Companies é esse conceito de que as empresas precisam curar. A gente vive uma sociedade doente e a empresa precisa, sim, atuar de uma forma proativa e realmente curar a sua sociedade ali daquele contexto que ela gerencia. Acho que eu traria aí um aspecto que a gente talvez ia trazer mais adiante, mas eu vou adiantar um pouco ele, né? Por que as empresas existem? Por que as empresas atuam para a sustentabilidade? As empresas existem porque elas têm alguma necessidade social a atender, né? E por que as empresas atuam para a sustentabilidade? A empresa, por si só, ela quer trazer retorno financeiro, né? Que é o que fala a teoria do acionista. Quer trazer retorno financeiro para o seu acionista, para o seu dono. Mas será que ela vai conseguir continuar trazendo retorno financeiro se ela não cuidar da sociedade? Ou o retorno financeiro vai diminuir para o acionista? E daí vem a teoria do stakeholder, que a empresa existe para trazer um benefício para toda a sociedade, para todas as suas partes interessadas, para toda a sua cadeia. E quando você vê essas duas teorias, a teoria do acionista e a teoria dos stakeholders, elas podem chegar ao mesmo resultado, porque você vai ter resultados melhores se você pensar na sociedade, se você pensar na sustentabilidade como um todo, e logo vai trazer resultados melhores para o acionista. Você talvez crie preferências com isso. Então, é bem interessante falar que existe uma razão para isso e uma razão incluindo o econômico, né? Agora, essa definição de diretrizes sustentáveis, ela eleva o nível competitivo de uma empresa? Existem diversos estudos que dizem sim, que aumenta o mercado. Acho que no Brasil a gente ainda está num momento que talvez isso seja pouco evidente para algumas marcas. Acho que muitas vezes isso começa pelo desejo do CEO, pela ética dele. Então, eu vou ser sustentável pela minha ética. E no Brasil a gente ainda vê muito isso. Mas a gente vê empresas, por exemplo, como a Natura, que meus resultados são por causa disso, são porque eu sou isso, são porque eu sou sustentável. Isso cria, sim, uma preferência do consumidor e existem vários estudos a isso. Ok, eu preciso estar equilibrado, não adianta eu ter um produto sustentável que o valor é muito mais elevado. O consumidor ainda pensa muito
no capital, né? No recurso financeiro. Mas se eu conseguir, com certeza, algo competitivo financeiramente com um retorno ambiental, por que não? Se eu vou ter qualidade, se eu vou ter um preço competitivo e vou ter um benefício ambiental, social, vou demonstrar isso, sem dúvida que qualquer pessoa optaria por isso. Por que não optar por isso? Não existe uma razão lógica por isso. Então, por isso a importância de pensar nesse equilíbrio de todas as dimensões. Dessa liderança pelo exemplo, né? E a liderança pelo exemplo de uma liderança consciente. Eu falei muito sobre liderança consciente na edição com a Fran Poletti, também aqui do Vieses Femininos, onde ela trouxe o exemplo da empresa dela, a Vínculo, e que tem muitos elementos do que hoje você tem esclarecido aqui para nós. Para finalizar o nosso bate-papo, eu vou trazer um outro indicador, que é o Índice do Desempenho Ambiental de 2018, elaborado pela Universidade de Yale, no qual o Brasil está na posição número 69, atrás de países como Albânia, Kuwait, Líbano e Catar. Esse índice tem mais de 20 anos de experiência e revela uma tensão entre duas dimensões fundamentais do desenvolvimento sustentável. Primeiro, a saúde ambiental, que aumenta com o crescimento econômico e a prosperidade, e segundo, a vitalidade do ecossistema, que sofre com a pressão da industrialização e urbanização. A boa governança, segundo o índice, surge como fator crítico requerido para equilibrar essas dimensões distintas de sustentabilidade. O que é uma boa governança e qual o papel dessa consciência responsável na liderança? Acho que quando a gente traz principalmente esse índice, a gente tem que falar primeiro da governança nacional, né? Do nosso governo, né? Não vou fazer aqui nenhuma crítica específica ao governo, mas quando a gente fala uma preocupação econômica extrema, justamente esse ponto da prosperidade, e a gente está pensando numa prosperidade econômica. Será que essa prosperidade econômica, ela é curto-prazista ou ela é no longo prazo? Porque eu talvez esteja pensando na economia no curto prazo, então, eu estou liberando um monte de químicos, um monte de agrotóxicos. Eles estão matando um monte de abelha, esses agrotóxicos. Será que eu daqui 2, 3 anos vou conseguir produzir a mesma quantidade que eu estou produzindo hoje porque eu inseri esse agrotóxico? Então, a gente fala um pouco de atitudes do governo, né, que justamente fazem essa briga, que eu estou me focando no desenvolvimento econômico, sim, isso é importante, a gente está num nível de desemprego altíssimo no Brasil, sim. É importante a gente pensar nesse desenvolvimento econômico, mas o quanto esse desenvolvimento econômico, ele gera um desenvolvimento econômico no longo prazo também, então a gente começa falando sobre isso. E do mesmo jeito que eu falo isso do governo, querendo ou não, o governo dá diretrizes, mas quem aplica eles são as empresas. Então a gente está falando de uma liderança, de um tomador de decisão que, independente das diretrizes do governo, vai conseguir pensar nesse longo prazo da empresa, porque a empresa também, tudo o que ela quer é o desenvolvimento sustentável dela. Ela viver hoje e tá viva daqui 5, 10 anos. Como ela faz para estar viva a empresa daqui 5, 10 anos? A gente tem que... Boa parte das empresas brasileiras não duram mais do que 4 anos. Fecham em até 4 anos. Né? Porque 4 anos é o tempo também do governo. Exato. Né? Elas não duram mais que 4 anos. Então, assim, como eu penso hoje, o que eu vou fazer hoje, que no futuro eu vou me manter? Se eu estiver pensando só, não, vou colocar mais agrotóxico, vou desmatar, será que eu vou conseguir plantar daqui 4, 5 anos? Será que o solo vai estar bom nessa época? Será que eu vou ter polinizadores suficientes? Será que a cadeia vai permitir isso? E a gente tem uma questão alimentar, eu falo tanto disso, porque a gente tem uma crise alimentar muito grande, de necessidade de alimentar 9 milhões de pessoas. E pensar que só espaço significa quantidade de produção, não é isso. Você está falando aqui numa escala local, né? 9 milhões aqui para... 9 bilhões do mundo, tá. 9 bilhões do mundo, né? Então, a gente tem que pensar como a gente faz. É mais espaço que a gente precisa desmatar mais florestas, a gente precisa de mais eficiência. E a gente precisa usar os recursos naturais de uma maneira consciente para continuar tendo. Então, as empresas são as responsáveis por aplicar isso na prática. Né, independente, e os líderes estão aí para isso. Você colocar metas para a liderança, para toda a liderança relacionada à sustentabilidade é fundamental. E metas que afetem no bolso também, né? Metas que afetem
no bônus desses executivos. Porque isso sim vai fazer com que sim, eu vá mais atrás desse resultado, né? Desse resultado sustentável. Bom, a gente já vê algumas empresas que começaram a considerar essa política de sustentabilidade nos seus planejamentos estratégicos, como você mesma mencionou agora. Mas existe um caminho longo ainda a percorrer. O que a gente vê assim, para começar, eu vou voltar a trazer a parte do impacto. Então, a gente tem empresas que nascem para trazer impactos positivos, né? Essas empresas estão à frente, elas tendem a se sustentar por mais tempo, terem preferências por mais tempo, né? Empresas que colocam no seu planejamento estratégico sustentabilidade, eu trago uma reflexão do quanto isso é verdadeiro, né? Porque tem muitas empresas que fazem isso por marketing, porque sabem que traz a preferência, né? Então, é importante que o consumidor realmente entenda o que está por trás daqueles números, por mais difícil que esteja. Busque informação na hora do consumo. E que a empresa faça isso também de uma maneira genuína, de uma maneira real. Porque o que a gente vê muito, sustentabilidade, palavra da moda, coloque em tudo que eu faço. Eu sou o banco da sustentabilidade, eu sou a empresa sustentável. Então, eu coloco isso em todas as palavras. Será que eu estou fazendo ou eu estou criando um telhado de vidro? Olha, que eu vou poder ser criticado no futuro e daí, ó, tudo isso que eu ganhei, eu vou perder o dobro. Então, é muito importante essa visão da empresa fazer isso de uma maneira real. Bom, adorei. O tempo passa, a gente pode continuar conversando por muito tempo. Mas o que eu quero deixar aqui como uma mensagem final, na realidade uma orientação final, é para quem nos ouve ter uma orientação sua de como que ela pode ter mais subsídio de informação para tomar uma decisão de consumo consciente. Então, a gente hoje conhece movimentos como o capitalismo consciente, que eu citei, eu sei que tem o sistema B, das B Corps. Quais outras orientações você poderia deixar para quem hoje quer seguir um caminho de um consumo mais consciente? Eu acho que eu digo para começar nas pequenas ações e nas ações pessoais, né? Então, naquele que você vai mudar o mais próximo da matéria-prima. Então, o seu consumo de água, começar em casa mesmo, entendeu? No consumo de água, no resíduo que você gera, mandando para reciclagem, andando menos de carro, buscando alternativas no transporte, buscando, talvez, na quantidade, né, nesse começo. Quando você quer buscar informações, é muito interessante e facilita muito olhar selos que trazem isso, então de coisas florestais, olhar FSC, Forest Alliance, olhar selos é algo que facilita muito, então tem uma ISO 14000, são sinais que ajudam bastante para você não ter que, talvez, estudar muito. E as empresas fornecem muitas informações públicas e existem muita crítica feita sobre as empresas. Então, se você é realmente um consumidor fiel e acredita, acho que cabe você olhar aquela empresa com profundidade, as críticas feitas a ela, para você ver se realmente aquela empresa é aquilo que você imagina. Ou se na outra ponta ela está causando o impacto maior, ela nem sabe, ela nem comenta. O que a gente fala é que no news, bad news. Então, se a empresa não informa, se você não sabe, se você não tem a informação da origem, você tem que considerar o pior cenário. Ótima dica. No news, bad news. Procure empresas que você tenha conhecimento, que você saiba do que está acontecendo. Pratique uma liderança consciente e sustentável. Obrigada, Carla. Nada. E até o próximo Vieses. Obrigada por estar aqui. Eu sou Elisa Tawil e essa foi mais uma edição de Vieses Femininos. Eu criei este projeto pautado no tripé: fortalecimento da imagem, liderança pessoal e protagonismo. Cada edição traz uma inspiração e uma mensagem de vida. E eu espero que essa tenha te inspirado. Visite nossos canais Deezer, Spotify, iTunes, SoundCloud e YouTube. Compartilhe, comente e me escreva. Até o próximo Vieses!